que existem relações onde o casal, ao invés de andar juntos, né, ao invés de um colaborar para o sucesso do outro, eles estão sempre em competição. Parece que existe um jogo entre eles, né, um jogo meio maquiavélico, né, onde um puxa o tapete, um quer colocar o outro para baixo, daí aquela pessoa que está em cima também não se sente satisfeita. Esse padrão de comportamento ele tem muito a ver, em primeiro lugar, com os nossos ancestrais, né? Nossos pais, avós, bisavós, quando não havia essa possibilidade de acordos. Os papéis eram muito marcados. Então, em geral, né, a mulher precisava ser mãe, cuidar de casa, né, cuidar do coletivo, enquanto que, em tese, esse homem, esse marido, ele saía para trazer o provento. Mas a gente sabe que nem sempre era assim. Muitas vezes essa mãe não dava conta de cuidar dos filhos, muitas vezes esse homem também não dava conta de trazer o provento suficiente, então às vezes a mulher se sobrecarregava, tendo que trabalhar, tendo que fazer outras funções para conseguir mais dinheiro para a família, os filhos eram meio deixados de lado no meio dessa confusão. Afinal de contas, tinha muita insatisfação, né? Essa tal da família tradicional que a gente tanto busca, nem sempre era feita de forma harmônica, né? Muitas vezes aquela mulher tinha um talento, né, para algo, né? Queria se aventurar, queria trabalhar, queria ter o direito de fazer suas coisas e não podia. Muitas delas nem queriam ser mães, né? Às vezes, né, aquela infinidade de filhos. Será que essas nossas avós e bisavós queriam 16, 18 filhos? Né? Como que era a relação sexual também? Pode ser, né? Muitas vezes que eram abusivas, que eram contra a vontade da mulher. E muitas vezes esse homem também não tinha nenhuma tendência, né? Nenhuma vocação para ser pai, para cuidar dos filhos, para prover. Era uma pessoa desequilibrada financeiramente, uma pessoa que não conseguia trazer o dinheiro suficiente para a família. Então a gente precisa pensar que talvez mesmo naqueles casais que permaneceram muito tempo juntos no passado familiar, deve ter muita coisa mal contada, deve ter muita mágoa, deve ter muita dor e não havia diálogo. A questão na vida atual, essas dinâmicas elas continuam para os descendentes. E aí o que acontece? Hoje nós temos a possibilidade, tanto homens quanto mulheres, de termos nosso caminho profissional. Só que a dinâmica ela continua dentro de nós, como uma programação. E aí nós encontramos uma pessoa que vem desafiar essas dinâmicas, né? Então muitas vezes você vai achar alguém que é o mandão, que é aquele que quer dar os caminhos da relação, que é aquele que fala o que você tem que fazer, o que é melhor para você, e muitas vezes a outra pessoa se coloca num papel mais serviçal, subserviente, né? Se coloca às vezes como vítima. São os velhos jogos das relações anteriores. Esses jogos estão pedindo para a gente aprender a olhar para trás e lidar com as dores. Na verdade, o amor deseja que a gente, o amor maior que eu estou falando, deseja que a gente, como casal, aprenda, em primeiro lugar, a olhar para as nossas próprias vontades, para aquilo que é o nosso desejo. Realmente eu quero casar? Realmente eu quero ser pai? Realmente eu quero ser mãe? Eu tenho capacidade para assumir uma relação no quesito financeiro? Eu tenho responsabilidade, eu estou mais ou menos calmo com as minhas emoções. Tudo isso a gente vai ter que ver, conversar, se trabalhar para que o casal consiga evoluir juntos, né? Porque uma relação geralmente ela não acontece de ficar bem logo no começo. Talvez você tenha paixão, talvez vocês se encontrem de um jeito legal, mas quando começa a criar o vínculo, que é um compromisso que vai além da paixão, aí esses padrões se manifestam. Como que é isso para você? Você vive esse tipo de relação? Já viveu? Você se coloca nesse papel mais vitimizado, mais subserviente, ou você se coloca nesse papel mais mandão? Perceba internamente quais são as dores que esse tipo de relação desperta em si. Aí está o ponto do seu trabalho. Se você se sente massacrado, se você se sente humilhado, se você se sente rejeitado, então talvez você tenha que olhar para essa história dentro de si e verificar quando você se sentiu massacrado, humilhado e rejeitado também em relação aos seus pais. Ou talvez você tenha visto isso acontecer na relação dos seus pais. E quem sabe, porque a gente aprende
através da repetição, né, através dos fatos que acontecem na nossa vida, a gente acaba imitando, né, aquilo que nós vivemos no passado. Você está reproduzindo uma história onde você precisa aprender a lidar com limites, aprender a lidar, né, com não, aprender a lidar com a autorresponsabilidade, aprender a lidar também com a sua autossuficiência, né, porque antigamente os casais ficavam juntos muitas vezes porque eles precisavam, senão iam morrer de fome. Eram muitos filhos, né, era muito difícil, muitas vezes eram migrantes, imigrantes. Então, você trabalhando essas dores dentro de si, você vai começar a se fortalecer e perceber que você pode estar ao lado de alguém por escolha. Agora, se você já é essa outra pessoa que manda, né, que quer dominar, que quer falar os certos, os errados, também verifica que esse tipo de padrão foi aprendido no seu passado familiar. E quando a gente quer dominar, a gente na verdade tem medo, né? Então o domínio tem muito a ver com medo. E aí a pergunta é: qual é o seu medo? Por que você quer dominar? Né? O que seria se você deixasse livre a pessoa do seu lado para que ela seguisse também os seus movimentos, os seus objetivos? Perceba dentro de si que isso vai poder, quem sabe, te provocar, né? E essa provocação que vai vir em forma de emoção é o ponto que faz você prender a outra pessoa, às vezes até com raiva, né? Raiva de quê? Né? Se investigue, você tem raiva de quê? Né? E geralmente você vai ver isso também na sua infância ou na relação entre seus pais. Quem sabe também na relação entre os avós, mas a gente nem precisa ir tão longe. Vamos entender que o amor, ele liberta, né? O amor maduro liberta. Então a gente, quando realmente está com alguém, a gente deve desejar o máximo de felicidade para essa pessoa. Que ela possa fluir, que ela possa exercitar seus talentos, que ela possa fazer as coisas que ela quer, né? E que muitas vezes não é aquilo que nós queremos. Então o amor também vai exigir que a gente se torne mais flexível, tenha mais compaixão, sinta também a outra pessoa e não somente nós. E aí, essa relação, nessa harmonia e nessa liberdade, ela pode durar muito tempo. É uma relação mais leve, onde há crescimento, onde ambos vão descobrindo novos talentos, novos movimentos, e a relação vai crescendo. O que é uma relação crescer? Não é só ter filhos, às vezes também não é só ter patrimônio, né? Isso daí é o comum que a sociedade nos coloca. Mas é crescer internamente, é crescer emocionalmente, é crescer intelectualmente, é aprender a lidar com as diferenças, com as coisas que acontecem, porque numa relação longa muitas dores também ocorrem, muitas separações, muitas perdas. Isso que é o verdadeiro amor, né? Então a relação, a gente precisa sair um pouquinho desses condicionamentos de papéis, de jogos, né, de conquistas externas e entender que no mais profundo a gente está com alguém para aprender a amar. E quando a gente vai desenvolvendo esse aprendizado, nós começamos a refletir esse amor à nossa volta, seja para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos clientes, no nosso trabalho. Nós nos tornamos um farol de luz, né, que vai iluminando cada vez mais. E talvez seja isso que a gente esteja sendo chamado, né, para trazer um pouquinho mais de amor, esse amor que liberta, esse amor que nos deixa em paz conosco e deixa a outra pessoa livre também para seguir o caminho dela. Quem sabe vocês possam andar juntos, mas não grudados.